meninos e meninas, que Deus abençoe cada um de vocês aqui no canal do professor Álvaro Bruno. Já chega junto aí, marcando um gostei, se inscrevendo no canal, deixando um comentário, deixando alguma observação, alguma crítica construtiva sobre o que você tem aprendido aqui no canal do professor Álvaro Bruno, com a lição de 15 a 17 anos sobre de juvenis, terceiro trimestre de 2024, um estudo panorâmico de Apocalipse. O que você tem aprendido? Fala aí para mim, conta aqui embaixo, tá bom? Esta revista é a revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a editora evangélica, editora e livraria evangélica do povo de Deus. Ali na CPAD você compra bíblias, revistas e todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Então procure aí na sua cidade, no seu estado, uma loja da CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, o novo endereço da loja da CPAD é a Rua João Tobias, 360, ali no metrô Belém, aqui em São Paulo, onde estamos. A livraria agora, CPAD, está ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho. E ali na CPAD você procura o Moisés, a Berenice, o pastor Jefferson e toda a sua equipe, que eles vão te receber com muito carinho. Também no térreo do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho, ali tem a livraria da associação. Ali quem vai te atender com muito carinho é o pastor Silas, o Alex, toda a sua equipe. Ali também você encontra bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, você, com um clique do seu smartphone ou notebook, você faz o seu pedido e recebe aí no aconchego da sua casa. Então, procure aí a Provix, a livraria online do pastor Fernando. Quando você compra na Provix, você ajuda diretamente o nosso canal. O pastor Fernando é nosso parceiro, nosso amigo, é o nosso braço direito aqui no canal do professor Álvaro Bruno. E se você quiser enviar também a sua oferta para nos ajudar na manutenção dessa programação, está aqui embaixo o nosso número de telefone celular, que é a chave Pix, o DDD é 11 98915 6905. Você fazendo isso, você nos ajudará muito e nós estamos orando para que Deus te faça enriquecer, prosperar e ser muito bem sucedido. Se você quiser ser um patrocinador aqui do nosso canal, nos chame lá no e-mail albrunol@yahoo.com.br. Vou soletrar albruno@yahoo.com.br. Venha ser nosso parceiro, venha ser nosso patrocinador. Estamos orando para que Deus nos mande grandes patrocinadores para que esta obra de levar a palavra de Deus ela alcance o Brasil e o mundo inteiro, tá bom? Então ajude, tá? Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixe a sua observação. Quero fazer meu agradecimento também ao pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço para que fizéssemos o nosso estúdio provisório. Que Deus abençoe pastor Reginaldo, sua esposa, sua família. Também irmão Josué, tem sido um grande voluntário aqui, tem nos ajudado, tem sido nosso parceiro. Que Deus abençoe, irmão Josué, marido da irmã Marilene, lá da congregação onde estamos. Deus abençoe todos aqueles que estão orando por nós, que estão nos ajudando direto ou indiretamente. Tudo que você estiver fazendo, orando, jejuando, contribuindo, tudo isso nós te agradecemos e louvamos a Deus pela sua vida. Vamos lá então à lição número 7 de juvenis, de 15 a 17 anos, 18 de agosto de 2024. O tema é um dragão.
E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Apocalipse 12, verso 3. Leitura bíblica em classe está em Apocalipse, do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Os objetivos desta lição, juvenis, quais são? Primeiro, explicar o grande sinal representado pela mulher grávida. Segundo objetivo, esclarecer a simbologia do grande dragão e de seu poder. E terceiro objetivo, mostrar quem são os parceiros de Satanás e o seu propósito. Vamos de imediato para a simbologia da mulher grávida. O apóstolo João viu um grande sinal no céu, tudo isso em linguagem simbólica, algumas concretas, outras só simbologia. A palavra sinal possui alguns significados, dentre eles algo maravilhoso ou algo extraordinário. Então, alguma coisa maravilhosa ou extraordinária aconteceu na visão de João. O capítulo 12 começa com a espantosa visão de uma mulher grávida vestida do sol, com os pés sobre a lua e usando uma coroa com 12 estrelas. Vamos ver o que isso significa. O detalhe deste sinal: ela está prestes a dar à luz, a ter um filho. Fique atento, pois temos muito a aprender nesta lição. Então fique bem concentrado e diz: quem essa mulher representa? Quem será? Apesar das inúmeras teorias, e aí você vai achar várias, você precisa saber que a mulher em trabalho de parto representa a nação de Israel. Então, essa mulher grávida aqui representa a nação de Israel. No Antigo Testamento, a nação de Israel é comparada a uma mulher grávida prestes a dar à luz. Tem umas referências aí, depois você, professor e aluno da IBD, de juvenis, vocês vão dar uma olhadinha. Tá? Então, representa no Antigo Testamento a nação de Israel. Israel também é representado por uma mulher que num único parto deu à luz a muitos filhos e filhas. Como disse o profeta: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? A história milenar do povo judeu
é de fato extraordinário. Os propósitos de Deus para o povo escolhido sempre são realizados de maneira sobrenatural. Tudo que diz respeito a Israel é feito de forma miraculosa, de forma maravilhosa, com a interferência de Deus. O significado desta gravidez, vamos ver. Israel foi eleito e separado pelo Senhor como reino sacerdotal, a fim de mostrar a sua glória e salvação aos demais povos da terra. Então, Deus levantou Israel para fazer o nome dele conhecido em toda a terra. Esse era o objetivo. Porém, Israel falhou. Isso que nós, como igreja, fazemos hoje, de evangelizar, de ir a outros povos, Israel não quis fazer. Entretanto, ainda assim, o Senhor manteve a promessa de que o Messias nasceria em Israel, Isaías 59, 20. Então Deus manteve a sua promessa, apesar de Israel não manter a promessa deles, mas Deus manteve a sua, de que o descendente de Davi seria o Messias, nasceria lá em Belém. Portanto, esta gravidez significa que no tempo propício, Deus enviou o seu Filho. Eu vou ler Gálatas 4 na nova linguagem de hoje, que é uma linguagem mais acessível, mais fácil, mais objetiva. É uma Bíblia que vale a pena você ter. Apesar de eu falar o tempo todo que a Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, é a melhor Bíblia de estudo do Brasil, na minha modesta opinião, mas é bom você ter uma Bíblia na linguagem de hoje também. Tá aqui, ó, nova tradução na linguagem de hoje. Vale a pena você ir lendo e comparando, porque ela traz uma linguagem bem atual, tá? Mas sempre lendo junto com Almeida corrigida, Almeida atualizada. Isso é muito importante. Olha o que diz Gálatas 4:4 na linguagem de hoje. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Então foi no tempo certo que Deus enviou o seu Filho Jesus, o tempo de Deus. Nascido de mulher, na cidade de Davi, cumprindo o que predisse por meio dos profetas. Os profetas profetizaram a vinda do Messias. Na visão, então, descrita pelo apóstolo João, Jesus Cristo, o Messias, nascido em Israel, virá outra vez e triunfará sobre todo o mal, derrotando Satanás. Nós já vimos na aula passada sobre os 144 mil e vimos que Jesus voltará e eles terão a marca de Jesus na testa, né? Eles estão assinalados, eles pertencem a Deus e por isso serão perseguidos, mas serão protegidos por Deus durante a sua missão de pregar o evangelho no mundo inteiro. Sua beleza e esplendor, estamos falando da gravidez de Israel. Israel é comparado, né, a uma mulher vestida de sol, revelando que a sua verdadeira glória está em refletir a luz de Deus para as demais nações. Então, Israel foi chamado para isso, para refletir a luz de Deus para todos os povos. Ao lermos as Escrituras, descobrimos que o Senhor se apresenta como o sol e veste-se de luz. Está aí as referências. Refletir a luz do Senhor é, portanto, o resultado de um viver diário em comunhão com Ele. Apenas através dessa busca constante pela santificação do Espírito Santo, agimos de acordo com a palavra, refletindo o caráter de Cristo e seus atributos. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, estes que o buscam refletem a sua glória e tornam-se luz, assim como Jesus Cristo. Então, a beleza
de Cristo, né, está sobre nós. Nós refletimos também a luz de Cristo, a glória de Deus. E a beleza desta mulher era essa, era revelar, né, e refletir a luz de Deus. A lua e a coroa com 12 estrelas. O apóstolo João narra que viu a mulher em pé sobre a lua. Veja que linguagem metafórica linda. Assim como a lua brilha nas noites mais escuras, Israel deverá brilhar e confirmar a sua aliança com o povo de Deus durante a grande tribulação. Então, ali na grande tribulação, o remanescente de Israel, os que se converterem a Cristo, eles vão brilhar com a luz de Deus. Tal simbolismo nos faz lembrar de José do Egito. Você deve lembrar que diz: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Lembra do sonho de José? A coroa decorada com 12 estrelas representa as tribos de Israel, bem como a sua vitória definitiva no fim do tempo. Então isso aqui, essas 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. Agora o grande dragão, né, que é o foco aqui dessa lição. Você sabe quem esse dragão representa? Quem é o dragão? Vamos ver. O apóstolo João responde dizendo: o dragão é o diabo, a antiga serpente lá do Gênesis, capítulo 2, final, no capítulo 3, melhor dizendo, né? A serpente que tentou a Eva. A antiga serpente, também conhecido como Satanás, como adversário de Jesus, adversário da igreja, adversário do povo de Deus. Ele é o grande adversário e acusador de Israel e da igreja de Cristo, a igreja invisível que está em toda a terra. Saiba que Satanás existe, não é um mero personagem de ficções, como querem as mídias transformá-lo. Jesus afirmou a existência de Satanás ao dizer que viu Satanás como um raio cair do céu, Lucas 10, 18. Então, o Satanás, ele é real. O diabo, a antiga serpente, ele é real, ele existe. E eu e você, como cristãos, nós devemos tomar cuidado, devemos vigiar, devemos pedir muito a Deus que nos guarde debaixo do sangue do Cordeiro de Cristo. Sua natureza, vamos ver a natureza do dragão. O dragão é descrito em Apocalipse, é um ser pessoal que no princípio, levado por sua altivez, está falando dele lá no céu, dele ainda lá no céu, ambicionou ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus. Ele é um anjo caído que possui, agora pasme você, olha o que o diabo possui: intelecto, ele pensa, ele possui emoções horrorosas, mas possui, ele possui vontades, que é de matar, roubar e destruir, conforme Jesus falou, e ciência do julgamento de Deus a seu respeito, que nunca mais será para sempre. Para ele não tem mais jeito, não tem mais chance. Por isso, este ser maligno e mentiroso, Jesus falou que ele é o pai da mentira, ele age contra os eleitos de maneira feroz e desprezível, sabendo que tem pouco tempo. Então, o diabo é esse ser caído lá do céu, foi destronado, foi derrubado lá do céu, tá? Ele não tem mais chance, acabou, o período dele do julgamento final está muito perto. Em João 8, 44, olha o que Jesus fala. Vou ler na Bíblia na linguagem de hoje. João 8, 44, ele diz assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo,
ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. No diabo não tem verdade. Quando o diabo mente, está fazendo apenas o que é seu costume, pois é mentiroso e é pai de todas as mentiras. Olha o que mais Jesus falou em João 10:10. Pega a sua Bíblia aí e marque esses versículos. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Então, o diabo, Jesus está dizendo que ele é ladrão, ele é mentiroso, ele só quer destruir, ele só quer acabar com tudo. Portanto, esta é a natureza de Satanás. Visto como um dragão vermelho, Satanás é chamado de homicida, pois desde o princípio ele intenta a morte física e espiritual do ser humano. João 8:44, lá em 1 Pedro 5:8, né, o apóstolo fala que ele é como um leão que busca tragar, ele fica em derredor buscando destruir quem estiver distraído. A cor vermelha representa o pecado, a violência, bem como o sangue das vidas que foram destruídas por ele. Por isso que ele é o dragão vermelho. Ele representa tudo isso daqui, representa o pecado, representa a violência, representa os muitos assassinatos, o sangue das vidas que ele destruiu. O poder de Satanás, olha que coisa terrível. A visão do dragão é rica em detalhes. Ele possui 7 cabeças, 10 chifres e 10 coroas. Eu não sei para que tanto chifre, né? Ele realmente é desta forma? Vamos ver. Satanás não possui um corpo físico, porém, foi esta a sua aparência espiritual, revelada por Deus ao apóstolo João. Então, como ele é um ser espiritual, isso daqui não é real, ele não é isso aqui. Isso aqui é uma simbologia. Ela simboliza, essa expressão aqui, a natureza e o poder de Satanás. Apesar de o associarmos à aparência assustadora de um dragão, você precisa entender que ele é astuto e, no intuito de enganar, pode se disfarçar até de anjo de luz. Segundo aos Coríntios 11:14, Paulo fala sobre isso. Ele pode se disfarçar até mesmo de anjo de luz. Ele é um ser espiritual. Compreender quem é o nosso adversário nos ajudará a vencer as batalhas contra ele e seus agentes. Efésios 6, a partir do versículo 12, fala das hostes espirituais, dos principados, né, das trevas. Então, nós precisamos conhecer o nosso adversário. Por isso que estamos falando sobre o poder de Satanás, o dragão vermelho. O que representa as 7 cabeças? O significado do número 7 em hebraico dá a ideia de completude, de perfeição. Portanto, as 7 cabeças revelam que Satanás usa o seu intelecto por completo. Ele é inteligente, ardiloso e habilidoso para lidar com a natureza humana a fim de destruí-la. Gênesis 3, de 1-6. Então, ele tem uma extrema capacidade, uma extrema paciência para acabar com a vida do ser humano. Esse é o objetivo de Satanás. É só você olhar para a Cracolândia, é só você olhar para os prostíbulos, é só você olhar para a degradação sexual das pessoas, é só você olhar para as atrocidades que o ser humano é capaz de fazer. Por trás disso tudo está o diabo manipulando a mente das pessoas, manipulando as pessoas para o exercício
do mal. Essa é a inteligência dele, é para o mal. Vamos lá, então as 7 cabeças representam a habilidade inteligente do diabo para destruir o ser humano. Os 10 chifres, o que representa? Os chifres simbolizam sua força e poder espiritual. Ele é um ser espiritual. Então ele é poderoso, ele é forte, que não devem ser subestimados. A gente achar que o diabo está com a cabeça rachada, está lá no chão caído. Não, ele não é isso. Tá? Não podemos subestimar o poder do diabo. Ele veio para aprisionar e destruir o ser humano. Esse é o objetivo dele. Esses exemplos que eu já citei agora há pouco, pessoas na sarjeta, pessoas dominadas pela mendigância, pela mentira, pelo adultério, pessoas que não conseguem sair da situação horrorosa em que elas estão, é o diabo aprisionando. E aí ele diz, você se lembra da história de Jó? Sob a permissão de Deus, sob, né? Não é sobre, é sob, significa debaixo da permissão de Deus, Satanás usou o seu poder para tocar na família, nos bens materiais e até mesmo na saúde de Jó. Está lá em Jó, capítulo 1, do versículo 12 ao 19. Contudo, não tenha medo, pois servimos a Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso e nosso advogado junto ao Pai. Então, falamos do poder do diabo, mas em hipótese alguma queremos dizer que Jesus Cristo, né, nem passa isso pela mente de ninguém, seja inferior ou que o diabo seja páreo para o nosso Deus. Não, ele não é nem louco, tá? Mas não podemos subestimar o poder que ele tem. 7 coroas, o que representa essas 7 coroas? As 7 coroas revelam que Satanás, ele é um monarca, ele é um rei que governa o reino das trevas, Efésios 6:12. Ele governa o reino das trevas. No Evangelho de João, ele é chamado de príncipe deste mundo. Tá? Ele é o príncipe deste mundo, ele domina este mundo. Os seus súditos são os demônios, bem como homens e mulheres que se curvam diante dele. Após a queda de Adão e Eva, o seu reinado estendeu-se para o mundo físico. Era um poder só no mundo espiritual. Depois da queda de Adão e Eva, esse poder entrou na terra. Ele é o idealizador de todo o mal que existe na terra. As pessoas querem jogar a culpa só no ser humano. O ser humano não tem esse poder todo. O diabo, sim, para destruir. Tá? Todo o mal que existe na terra é causado, sim, pelo diabo. Vamos ver os parceiros de Satanás. João narra que, com a sua cauda, o dragão arrastou para a terra 1/3 das estrelas do céu. Apocalipse 12:4. Mas o que isso significa? Isso aqui é uma simbologia. As estrelas representam os anjos que caíram junto com Satanás em sua rebelião e com ele foram condenados por Deus, foram expulsos do céu e condenados à eternidade longe de Deus, perdidos. Contudo, até que sejam lançados no fogo eterno, preparado para eles, né, a princípio o inferno, Mateus 25:41, nosso adversário reina em parceria com os seus anjos. Estes anjos caídos também são chamados de demônios, Tiago 2:19. Então, o diabo e seus demônios, os seus anjos caídos, eles trabalham em parceria para destruir a terra e tudo aquilo que Deus fez. Qual é o propósito de Satanás? O principal propósito do inimigo de nossas almas é destruir o Filho de Deus e os seus santos, destruir Jesus Cristo e os seus seguidores. Esse é o objetivo principal do diabo. Como está escrito,
E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 2, 12 e 4. Quais são as estratégias do diabo? Primeiro, Satanás usou meios para frustrar a promessa de Deus feita no Jardim do Éden, lá em Gênesis 3 e 15. As suas estratégias foram para tentar destruir Israel, a fim de impedir o nascimento de Jesus, impedir o nascimento do Messias. Assim, foram assassinadas milhares de crianças a mando de Herodes, com a intenção de matar Jesus, quando Jesus nasceu, está lá em Mateus 2,16. Por isso, ele afrontou a divindade de Cristo através da tentação, em Mateus capítulo 4, e após tantas outras tentativas de matá-lo. O diabo usando pessoas para matar a Jesus. Tentou impedi-lo de ser crucificado para que não consumasse a nossa salvação e, contudo, Jesus consumou seu propósito salvífico. Morreu, ressuscitou e em breve derrotará definitivamente a Satanás e seus demônios. Então aí está o dragão, né? O diabo, os seus demônios. Então nós vimos as simbologias que mostram quem é esse dragão e quem são os seus seguidores. Assim nós terminamos a lição número 7, 18 de agosto de 2024, um dragão vermelho. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.